Boa tarde a todos. Mais uma aula começando e o tema da aula de hoje vai ser formação das palavras, revisão, né, de formação das palavras e exercícios de fixação, ok? Bom, vamos lá. Vou compartilhar com vocês o material que eu enviei hoje de manhã. Não sei se vocês olharam lá no grupo. Mas... Peraí. Eu enviei em PDF 3 arquivos, tá? Peraí que eu tô... Era um sobre teoria de classe de palavras. Outro... Peraí, deixa eu ver aqui. Outro sobre estrutura das palavras e 3 exercícios no final para fixar esse conteúdo. E um terceiro material foi uma lista de exercícios sobre formação e estrutura das palavras com 18 exercícios. Só que esse não vai dar tempo de a gente fazer hoje, vai ficar para a próxima aula, mas os 3 que estão na folha da explicação sobre formação e estrutura das palavras, eu quero trabalhar com vocês hoje, tá bom? Vou correr para dar tempo. Oi, pode falar. Pronto, abri aqui. É que eu tinha 2 arquivos. Estava procurando o segundo arquivo. Bom, vamos lá. Vou cronometrar aqui o tempo para dar tempo de explicar e fazer os exercícios com vocês. Aqui o material. Um dos materiais que eu enviei lá no grupo, tá bom? Eu enviei hoje cedo para dar tempo de quem precisasse imprimir, já imprimir. Ok? Formação das palavras. Então, como eu disse nas aulas anteriores, aula passada, infelizmente, eu não consegui ministrar aula para vocês. Na verdade, nenhuma turma minha, a semana inteira, eu não dei aula, porque eu estava com a minha filha menor doente, eu tive que cuidar dela. Então, por isso que eu não pude ministrar aula para vocês. Peço até desculpas. Então, há 15 dias atrás, eu falei sobre esse conteúdo com vocês, morfologia e formação das palavras. E eu disse que quando vamos formar uma palavra nova em língua portuguesa, o processo de formação ele se dá de 2 maneiras, tá? Nós temos 2 processos principais de formação das palavras em língua portuguesa, que são estudados dentro da parte de morfologia também. São eles composição e derivação. Composição, derivação. Dentro da composição, nós temos ainda uma subclassificação que seria composição por justaposição e composição por aglutinação. Então, vamos lá. Composição pode ser por justaposição, aglutinação. De forma bem resumida, qual é a diferença entre esses dois? Eu vou falar um pouco da diferença entre derivação e composição, primeiramente. Composição é quando eu junto 2 ou mais radicais para formar uma nova palavra com um novo significado. Ok. Derivação vem de derivar, então quer dizer, eu pego um radical e a partir desse radical e vários processos, né, que podem ocorrer na derivação, como a inserção de um prefixo, ou a inserção de um sufixo, ou quando eu coloco um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo naquele radical, eu formo novas palavras com novos significados. Mas a partir do mesmo radical, tá bom? Composição, 2 ou mais radicais diferentes que formam uma palavra nova com um sentido novo também, a partir da junção, da mistura, né, desses 2 radicais. E a derivação não, é um radical apenas, e aí eu vou inserir o prefixo, o sufixo, enfim, e vou formar uma palavra nova, ok? Bom, vamos então para a derivação. Nós vimos aqui
Que na composição nós temos justaposição e aglutinação. Justaposição é quando simplesmente eu coloco lado a lado duas palavras, né, e sem alterar nada nessa palavra. Eu não tiro nada dela, nem vogal, nem consoante, nada. Daquela forma que ela existe é a forma como eu vou juntar com outra para formar uma nova palavra. Essa junção, ela pode simplesmente juntá-las e virar uma palavra nova, como passatempo, junto, sem colocar hífen no meio delas. Peraí, gente. Caiu minha luz aqui. Erro de gravação. Assim como eu posso juntar também esses dois radicais e colocar entre eles um hífen. O hífen é aquele risquinho que fica entre as palavras, como no exemplo dado aqui de guarda-chuva. Eu juntei guarda mais chuva e virou uma nova palavra, tá bom? Só guarda é uma coisa, só chuva é outra. E quando eu junto os dois, vira um objeto que me protege da chuva, que é o guarda-chuva, ok? Bom, isso é justaposição. Aglutinação é quando eu junto duas palavras, dois radicais, no caso, mas há uma alteração fonética. Às vezes cai um acento, às vezes tem dois acentos nas palavras, viram um acento só, às vezes tem duas vogais, uma ao lado da outra, e para não dar cacofonia, que é quando você vai pronunciar uma palavra e ela soa estranha, sabe? Você fala ela e não fica legal a forma como você pronuncia aquela palavra. Então, para ajustar isso, para melhorar em língua portuguesa, a gente elimina uma vogal ou uma consoante, ou acrescenta ainda uma consoante para ficar melhor essa palavra. Esse é um processo chamado de aglutinação, que a gente vê aqui dentro da composição. Como exemplos, eu trouxe aqui plano alto, em vez de ficar plano alto, fica planalto. Eu eliminei o O, virou planalto. Aguardente, que é água mais ardente, né? Que é uma água que arde. Então, eu elimino ali um A e elimino o acento também, o acento agudo do água. Fica aguardente. E, por fim, o exemplo que eu trouxe para vocês foi de vinagre, que é o vinho mais acre. Bom, vamos para a derivação. Eu estou correndo porque é um conteúdo que eu já falei na última aula. Não lembro se eu finalizei, mas eu lembro que eu já falei dele com vocês. Eu quero fazer os exercícios, tá bom? Derivação. Como eu disse, derivar é quando eu pego uma raiz primitiva, um radical primitivo, e dele eu crio, surgem novas palavras, novos conceitos a partir disso. E esses conceitos eu chamo de palavras derivadas, tá bom? Como exemplo, eu trouxe aqui mar e terra. São dois radicais bem conhecidos, e deles eu consigo derivar inúmeras palavras, a partir da inserção de sufixos ou ainda de prefixos. Mar. Mar pode derivar a palavra marítimo, marujo, marinheiro, tudo deriva de mar. Terra. Enterrar, terreiro, aterrar. Exemplos de palavras que surgem a partir do radical terra. Bom, agora vamos aos tipos de derivação. É bem simples, tá, gente? Os principais são derivação prefixal ou prefixação, derivação sufixal ou sufixação, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva e derivação imprópria. São as principais, tá bom? Prefixal. O que acontece? Eu tenho radical e ali antes, lembram que antes, né? Prefixo é o que vem antes. Então, antes desse radical,
eu insiro um prefixo. E com isso, eu faço a alteração do sentido dessa palavra. Então, eu tenho um radical, que é a base ali com o significado daquela palavra, e antes eu vou inserir um prefixo. Ó, aqui nós temos dois exemplos de prefixos muito conhecidos, que dão esse valor de negação ou de contrariedade. Infiel. Então, quando eu falo fiel, uma pessoa que é fiel é outra, que respeita a outra, né? Infiel já é o contrário de fiel. Então, esse prefixo in, foi responsável por trocar totalmente o sentido da palavra fiel. Então, fiel é diferente de infiel, certo? E desleal. Então, nós temos leal e desleal. O des é um outro prefixo que também tem esse valor, né, de negar algo, de dar esse sentido contrário a algo. Tá? Então, desleal é alguém que não é leal. Tá? Esse descarrega esse sentido e é um prefixo. Bom, portanto, quando eu tenho um radical e antes dele eu coloco um prefixo, e esse prefixo é responsável por trocar totalmente o sentido da palavra, eu tenho o processo morfológico que é chamado de derivação prefixal. Ok? Derivação prefixal é o primeiro dos processos. Depois nós temos o mesmo processo, só que não há a inserção de um prefixo, e sim de um sufixo. Então, é um afixo que eu coloco depois do meu radical. Eu tenho meu radical base, e aí depois do meu radical eu insiro um afixo. Nós temos como exemplo aqui. Nós temos como exemplo simplesmente e naturalidade. Então, ó, simplesmente, semente, ele tem um valor muito importante assim, em língua portuguesa. Porque quando eu insiro esse sufixo, eu pego um substantivo e transformo ele num advérbio, por exemplo. Porque tudo que é terminado ali com mente, ele é classificado como um advérbio. Lembram que a gente viu as classes gramaticais? Então, ele é visto como um advérbio, que é aquela classe gramatical que se junta ao verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio, para indicar circunstâncias novas, tá bom? Então, esse é o valor do advérbio. Quando eu insiro esse sufixo mente, então eu transformo o substantivo num advérbio. É interessante isso. Outro exemplo é naturalidade. Então, ali eu inseri, como vocês podem ver, o sufixo, ele está em itálico, ele está meio tortinha a letra, né? Desculpa, gente, é que eu tô com dor na garganta, por isso que eu tô tomando água toda hora. E também eu estou com minha filha em casa, porque ela ainda não tá 100%. Então, por isso que tem barulho de criança aqui atrás, tá bom? Então, naturalidade vem de natural, mais idade, né? Virou uma nova palavra com um novo significado. Então, aqui, o segundo processo de formação das palavras por derivação é esse processo que nós chamamos de derivação sufixal. Quando eu pego um radical, eu insiro um sufixo, ou seja, um afixo depois desse radical, tá? Um sufixo. Bom, o terceiro processo é chamado de derivação prefixal e sufixal. O que acontece? Então, a palavra, o radical, ele recebe ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo, tá? Então, junta-se a esse radical, o prefixo e o sufixo, e forma-se uma nova palavra com um novo significado. A derivação parasintética, ela é bem parecida. Você vai inserir um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Aí vocês me perguntam, tá, professora, como eu vou saber diferenciar, então, esses dois? Para quem não lembra, né? Na derivação prefixal e sufixal,
eu consigo eliminar um deles, e ainda assim, essa palavra existe na língua portuguesa, é uma palavra coerente. Ou seja, é uma palavra que você vai ler, vai entender, né, que ela tem ela existe na língua portuguesa, no dicionário da língua portuguesa. Já no caso da derivação parassintética, se eu eliminar ou o prefixo ou o sufixo, não vai existir essa palavra. É uma palavra agramatical, ou seja, ela não está no dicionário. Não está normalizada, né? Não está no dicionário, não existe na língua portuguesa. Então, vamos aos exemplos para vocês compararem e entenderem a diferença. Infelizmente. Então, o radical aqui é feliz, tá? Então, base, a gente se baseia nele, no mesmo radical que a gente viu ali nos exemplos anteriores. Então, feliz é o radical. Aí eu juntei ali o in, que é o prefixo, e o mente, que é o sufixo. Aí ficou infelizmente. Vou virar aqui porque às vezes fica escuro. Aí, voltou. Então fica infelizmente. Mas eu quero tirar o sufixo. Vou tirar o sufixo e ver se existe essa palavra em língua portuguesa. Infeliz. Existe essa palavra infeliz em língua portuguesa? Sim ou não? Sim ou não? Existe a palavra infeliz em língua portuguesa e felizmente? Sim. Sim, existe. Então, existe a palavra só com sufixo e existe a palavra só com o prefixo. A mesma coisa com deslealdade. Existe lealdade e existe desleal. Ambas as palavras, elas existem em língua portuguesa ou só com o prefixo ou só com o sufixo, ok? Mas isso não acontece na derivação parassintética. Então, a derivação parassintética, ela existe para formar nomes, substantivos e adjetivos a partir da junção de um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, tá? E também pode a partir desse processo, formar verbos também. Mas vamos lá. Se eu pego a partir do radical, insiro o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, mas se eu tirar um deles, ou prefixo ou sufixo, essa palavra não vai existir. Exemplos. Enriquecer. Olha, Henrique. Existe? Existe o nome Henrique, mas eu estou falando aqui de uma palavra que não seja um nome, um substantivo próprio, tá? Uma palavra que nomeia alguma coisa, Henrique. Não existe uma palavra Henrique para nomear alguma coisa. E a mesma coisa de enriquecer. Existe enriquecer? Vocês já ouviram essa palavra, enriquecer? Não existe. A mesma coisa, Adriana. Espernear. Esperne ou pernear. Não existe nenhuma. Então, por esse motivo, nós temos aqui uma derivação parassintética. Bom, vamos finalizar aqui para fazer os exercícios. Regressiva. A diferença dessa derivação para as outras anteriores, para os 4 processos anteriores que eu apresentei para vocês, é a seguinte. O nome já diz regredir. Então, ao invés de eu inserir, de eu acrescentar um prefixo, ou sufixo, ou prefixo e sufixo ao mesmo tempo, eu vou reduzir essa palavra. Ela vai perder uma letra, uma vogal, uma consoante, vai perder a finalização dela, enfim. Ela vai reduzir. Essa é uma palavra que vai reduzir. Por isso que a gente chama de derivação regressiva, porque ela vai voltar, ela não vai acrescentar algo, ela vai acabar regredindo. Por isso, tá bom? Existe dois processos básicos, assim, de derivação regressiva, o que se formam. Então, aqui tem um pouco da relação com as classes gramaticais. Então, vocês podem ver que nesses 2 pontos, aqui, ó, explicação aqui, ó, verbos
que dão origem a substantivos que indicam ação. Então, nós temos o verbo atacar, dele deriva a palavra, o substantivo, ataque. Nós temos o verbo embarcar, e desse verbo surgiu a palavra embarque. Nós temos o verbo resgatar, que derivou resgate, disputar, que derivou disputa, e esses verbos que surgem esses substantivos que surgem a partir desses verbos, pelo processo de derivação regressiva, são chamados de substantivos deverbais, ok? Deverbais. Depois, o que acontece também, o que pode ocorrer? Nomes que não indicam ação, mas que mesmo assim dão origem a verbos. Nós temos exemplo clássico de planta. De planta, nós derivamos o verbo plantar. Telefone, o verbo telefonar, que surge de telefone. E nós temos também outros nomes de palavras que são nomenclatizadas, por assim dizer, que todo mundo fala ela de forma reduzida, acaba tirando o sufixo dela. Mais por uma questão comum mesmo, assim, de fala, de variação linguística, não que seja uma regra que tenha que fazer isso. Então, existe a palavra botequim, e dela surgiu uma palavra um pouco mais reduzida, que as pessoas usam, que é boteco. E a mesma coisa, sarampo. Sarampo não é sarampo, é sarampão. Então, as pessoas falam sarampo para uma outra doença que é sarampão. Benção, quando a gente pede benção para os nossos pais, na verdade, o correto é bênção. O certo seria a gente falar a bênção, pai, a bênção, mãe, né? Para eles abençoar a gente. Mas a gente fala benção, benção. Então, em muitas regiões do Brasil, a gente utiliza isso. Enfim, alguns exemplos. Isso é derivação regressiva, ok? E nós temos aqui, para finalizar, a derivação imprópria ou conversão, que é quando eu uso a mesma palavra da mesma forma, e dependendo do contexto que eu utilizo ali na frase, ela vai ter um valor de outra classe gramatical, tá? Então, nós temos um substantivo que, ora, ele pode ser usado com o valor de adjetivo, como exemplo aqui, ó, comício monstro. Quer dizer que é um comício muito grande. Não é aquele sentido de monstro do bicho-papão que assusta, que é o sentido básico do substantivo monstro, mas sim monstro no sentido de muito grande. E aí nós pegamos essa palavra monstro e ressignificamos ela como adjetivo, ok? E aqui, falar alto. Então, falar num tom mais alto está caracterizando aqui o verbo. Então, quando traz circunstâncias novas ou caracteriza um verbo, nós temos um advérbio e não um adjetivo, né? A gente sabe que alto é um adjetivo. Então, aqui nós temos alguns exemplos de derivação imprópria ou conversão. E outros processos também que podem ocorrer em língua portuguesa são abreviação ou redução. Então, é quando eu pego uma palavra e uso ela de forma reduzida, e muita gente não sabe que essas palavras são reduções. Por exemplo, você fala cinema, você não sabe que ela já é uma redução de cinematógrafo. O certo seria eu vou no cinematógrafo, e não eu vou ao cinema. Então, o cinema já é uma redução, e muita gente ainda usa cine, vou ao cine, que já é uma outra redução de cinema. Então, muita gente não sabe disso. Pneu. Muita gente fala pneu e não sabe que, na verdade, a palavra correta é pneumático, e não pneu. Pneu é uma redução. Enfim, e outros exemplos. Ó, moto de motocicleta, foto de fotografia, quilo de quilograma. Bom, outros processos de formação possíveis também em língua portuguesa, a onomatopeia, quando eu crio
palavras que emitam sons, determinados sons, ou sons de animais, ou som de relógio, sons de objeto, eu dou nome a esses sons. Então, são palavras novas que eu crio e a gente chama essas palavras de onomatopeias. Hibridismo são palavras que são formadas com radicais de línguas diferentes, né, com elementos provenientes de línguas diferentes. Aqui nós temos como exemplo televisão. Talvez vocês não saibam, não tem uma origem na língua portuguesa, mas sim a junção de sufixos e prefixos gregos e latinos. Então, eu juntei eles e formei uma palavra nova com significado em língua portuguesa, né, que é televisão. Aí nós temos burocracia, que é a junção de prefixos, sufixos gregos e latim, francês e grego, enfim. Cotonete, inglês mais português. Olha que interessante, né? Teresópolis, português mais grego. Petrópolis, latim mais grego. E assim por diante. E por fim, ó, terminei 1 minuto depois do que eu queria. Nós temos as siglas ou abreviaturas, né? Siglas. Que assim, nós temos aquelas palavras enormes e aí eu reduzo elas através de siglas. Eu pego ali a primeira letra de cada uma dessas palavras e crio siglas. Siglas muito conhecidas por todos. A ONU, que quer dizer Organização das Nações Unidas, e IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aí vocês me perguntam, professora, eu posso usar direto essas siglas? Eu estou escrevendo um texto, uma redação, por exemplo, eu posso já falar direto ONU e IBGE, em vez de ficar escrevendo toda hora Organização das Nações Unidas ou Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Como funciona o uso das siglas, gente, num texto? Digamos que vocês vão escrever o texto de vocês, né? Para um processo seletivo, por exemplo. No primeiro momento, na primeira vez que você for citar essa palavra, preste atenção, hein? Na primeira vez que vocês forem citar essa palavra, vocês vão usar ela por completo. Ou seja, eu vou citar as organizações das Nações Unidas. Então, eu vou falar Organização das Nações Unidas. E entre parênteses, eu vou colocar ONU. Certo? Expliquei. Usei a primeira vez aquele termo. A partir de então, nos parágrafos posteriores, eu posso, sim, utilizar ONU apenas. Porque lá em cima, eu já falei, já trouxe por extenso Organizações das Nações Unidas e coloquei entre parênteses ONU. Então, o meu leitor, ele já sabe que ONU significa Organização das Nações Unidas. Então, não precisa eu ficar repetindo esse nome enorme toda vez no meu texto. Eu posso utilizar somente a sigla. Ou usar também elementos de coesão para referir a Organização das Nações Unidas, como a instituição, a organização mundial, enfim, falar outras palavras para substituir também, não ficar ONU, 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 ONU em todo o meu texto. Bom, vamos praticar então, gente? Pessoal de pétalas, vocês conseguiram imprimir? Deu tempo de vocês imprimirem esse material? Não. Não? Não. Não. Ok, ouvi. Depois vocês dão uma olhada lá no grupo. A gente vai fazer aqui, só prestem atenção aqui, a gente vai fazer juntos, por eliminação, que são só 3 exercícios, tá bom? E aí, da próxima aula, vocês têm 1 semana para imprimir, que eu mandei lá no grupo. Aí vocês imprimem e tentem já fazer, para a gente já ir corrigindo na semana que vem, a gente vai fazendo alguns ao vivo aqui na aula, tá bom? Olha, vamos lá. Numere as palavras da primeira coluna conforme os processos de formação numerados à direita. Então, nós temos aqui 6 processos. Na verdade,
São 6 processos. Um deles vai repetir. 1, justaposição. 2, aglutinação. 3, parassíntese. 4, derivação sufixal. 5, derivação imprópria. E 6, derivação prefixal. E nós temos 7 palavras, olha. E aqui abaixo nós temos a numeração. Nós temos a numeração, aqui equivalente. Vamos então fazendo aqui, ó. Aguardente. Eu dei esse exemplo de aguardente para vocês. Certo? Se a gente descobrir os 2 primeiros, a gente já descobre a resposta. A resposta são os 2 primeiros exemplos, aguardente e casamento. Descobrindo esses 2, você já descobre a resposta. Nem precisa analisar todas as palavras. Isso que é bom. Aguardente, então, vai ser uma palavra formada por qual processo? Vocês lembram o exemplo que eu dei lá em cima para vocês? Vocês querem que eu volte lá em cima? Sim. Ó. Ó os exemplos, estão vendo? Acharam? A palavra é aguardente. Acharam qual processo que ela é formada? Por qual processo? Aglutinação? Isso, aglutinação. Olha aqui, ó. Aguardente, a junção de água mais ardente, que virou aguardente, perdeu um A aqui no meio, né? E perdeu o acento. Então, aglutinação. Vamos colocar lá, então. Deixa eu colocar aqui. Aglutinação é qual número? 2. 2, muito bem. 2. Tá, vamos para o próximo. Casamento. Casamento, ele vem de qual radical? Casa, né? Casa, muito bem. Então, deixa eu marcar aqui. Casa, ó. Casa é o radical, certo? Bom, não tem nada antes de casa. Então, não tem prefixo. Só tem algo depois de casa. Certo? O que vem quando a gente acrescenta algo após o radical? Como a gente chama esse processo? Sufixo. Sufixo. Né? Então, o mento é um sufixo. Isso, né? Sim. Ó, mento é um sufixo. Ok. Aí vou descer aqui. Que processos nós temos ainda, ó. Bom, nós temos um radical e um sufixo. Juntou um sufixo aqui no radical e virou uma nova palavra, casamento. Como se chama esse processo de formação das palavras? Justaposição. Nós vimos a aglutinação já. Justaposição? Eu acho que é. É uma composição ou uma derivação, em primeiro lugar? Porque justaposição é um processo de composição, né? Quando eu tenho 2 ou mais radicais. E a derivação é quando eu tenho apenas um radical, e aí eu vou juntar a ele um prefixo, um sufixo, ou os 2 ao mesmo tempo. Entenderam a diferença? Pessoal de pétalas, qual vocês acham que é? 1, 3, 4, 5 ou 6? Aqui no casamento. 1 também? Sim.
Professora, eu já me perdi em tanta coisa, hein? Olha, vamos lá. Existe uma palavra mento? Não? Não. Certo. Não. Não existe. Seria composição, por justaposição, se existisse uma palavra casa e uma palavra mento, e eu simplesmente juntasse elas e formasse uma nova palavra que é casamento. Como não existe mento, e mento é um sufixo, então não pode ser por justaposição, por esse motivo, tá bom? Aí nós temos parassíntese. Parassíntese que é quando eu junto um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. É o caso de casamento? Eu tenho um prefixo aqui? Não. 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 Tá. Agora vamos para o próximo 4. Derivação sufixal. É quando eu tenho um radical e eu junto um sufixo a esse radical e aí eu formo uma nova palavra. Vocês acham que foi esse processo que formou a palavra casamento? Acho que sim. Sim. Viram que quando a gente pensa um pouquinho, a gente consegue? Olha aqui. Eu vou colocar. Então, o certo seria o número 4, derivação prefixal. Ou sufixal, perdão. Derivação sufixal, que é o 4. Pronto. Bom, partindo disso, Professora, então essa derivação sufixal ou prefixal, o prefixo ou sufixo não precisa ter tipo que significado? não, geralmente o prefixo... Professora, Oi. mas mento existe sim. Hã? Existe Acabei de dar uma mentos. pesquisa. Não, mento, acabei de dar uma pesquisada aqui. Não entendi. A Mateus. palavra mento existe, professora. Sim, existe. Mas nesse caso aqui é o mento sufixo. Tá vendo? Entendeu? Entendi. Nesse caso é um sufixo, porque mento é um sufixo também. Então, nós temos uma tabela de sufixos, prefixos e sufixos. Se vocês quiserem, eu organizo e envio para vocês terem ideia assim, dos principais prefixos de origem grega, de origem latina, que vai auxiliar bastante vocês identificarem e saberem como são formadas essas palavras. Se vocês quiserem, eu posso organizar esse material para vocês. Eu não coloquei junto aqui, porque são várias tabelas, né, de prefixos e sufixos. E eu acho assim que não é para aprofundar tanto. Mas é bom conhecer, é importante conhecer, tá? Mas o Rafael perguntou se tinha significado. Sim, carrega um significado ali, o sufixo e o prefixo, mas ele não é uma palavra em si, ele funciona só se ele se junta a um radical. O prefixo e o sufixo, ele só tem um significado se ele se juntar a um radical. Por exemplo, infeliz ou infiel, como a gente viu, né? Só o in, que é o prefixo, ele por si só não vai carregar um significado. Eu falo in. Ninguém fica falando in. Agora, se eu junto o in, prefixo, ao radical feliz, que fica infeliz, aí sim, a palavra ela muda totalmente de significado por conta desse prefixo, entendeu? Então, ele tem um valor um pouquinho diferente de um radical, ok? Ó, então vamos ali embaixo, porque a gente já descobriu a resposta, olha aqui. Ó, 4. Ó, a primeira é 2. Então, a gente já elimina aqui. Cadê? Eu vou preenchendo aqui, vou colocando o risco, tá? Não é esse, porque... Ó. Aí aqui o B começa com 4. Mas a gente viu que a primeira opção é 2. Então, também não é, tá? Só que começa com 2 que a gente vai considerar. Aí nós temos o C aqui que começa com 1. 1 e 4, ó. O segundo é 4. Aqui o segundo é 4 também. 1, 4. Mas o primeiro é 1, então não vale pra gente. Só vale que começa com 2. Ah, o D começa com 2. Olha, gente, o D começa com 2.
É o 2, mas aí em seguida vem o 3. E a gente viu que não é. Olha, o 3 para síntese. Então, é quando eu junto um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Não é o caso de casamento, porque casa é o radical. Então, não tem como ser para síntese aqui. Então, por esse motivo, D está errado. E a resposta correta é a letra E. Ó. É. Isso. 2, 4. A gente vai ver aqui, ó. Vou até colocar os outros. 4, 1, 5, 3, 6. 4, 1, 5, 3, 6. Acho que já está aqui, ó. Já deixei aqui pronto, ó. Ficou essa sequência, ó. Portuário, derivação sufixal também, vem de porto, né? O radical é porto, aí vem o ário, que forma uma nova palavra. E pontapé, aí sim, ponta mais pé. Eu junto duas palavras que existem em língua portuguesa e vira uma nova palavra. Composição por justaposição. Os contras. Então, se eu falar contra, a favor, tem um significado. Agora eu falo os contras, eu falo assim de um grupo de pessoas que são contra determinada coisa. Então, tem um outro valor gramatical. Então, por isso, é uma derivação imprópria. E o último, submarino, para a síntese, porque eu juntei aqui mar. A base é mar. E eu juntei o sub, que é algo abaixo do mar, e irino, né, que é o submarino que a gente conhece. Então, eu juntei um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, só que não existe submar e nem existe marino. Existe marinho, mas não marino, tá? Então, eu juntei um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, formei uma nova palavra, mas ela não funciona só com prefixo e nem só com o sufixo. Por isso, foi uma derivação parasintética, o número 3. E o último, hipótese, uma derivação prefixal, porque tem tese. Eu acho que o professor está entrando aqui. Ó, eu vou encerrar aqui, porque o professor Paulinho está entrando. Então, o último aqui, hipótese, tá bom? É tese, e aí nós temos o prefixo hipo, que aí virou uma nova palavra, derivação prefixal, ok? Vou deixar essas duas últimas para fazer com vocês na próxima aula, que já deu o horário do professor Paulo. Então, façam, tá? Façam isso aqui na... Deixa eu interromper aqui. Bom, então ficou aqui, tá? A 2, vou mostrar já para vocês. A 2, a resposta seria a letra A. Quem tiver aí com o texto, a letra A. Na próxima aula eu explico o porquê. E a 3, a resposta certa seria a letra E, tá bom? Na próxima aula eu também explico certinho isso aqui para vocês. Vamos tirar a nossa foto final. Não fujam, gente. Tem gente que sempre foge quando eu falo que vou tirar foto. Deixa eu interromper a gravação antes que eu perca, tá bom?